A Odisseia do Christopher Nolan é um cavalo de Troia. Eu fui no cinema com expectativas baixíssimas para esse filme, confesso que não sou um grande fã do cinema do Nolan, mas em alguns momentos ele conseguiu me surpreender positivamente, realmente tem cenas e algumas passagens que ele consegue entregar a magia, a fantasia, tudo que esse livro traz, esse livro que é realmente um dos pilares, o livro que inaugura a literatura ocidental, mas, por outro lado, ele continua com as suas obsessões, com as suas manias, com o seu nolismo, com a sua forma de trazer um cinema sombrio, escuro e realista, mesmo quando uma história pede exatamente o oposto. E a primeira, então, escolha equivocada no Nolan é essa incapacidade dele de trazer beleza, de trazer algo fantástico que enche os olhos. Muita gente tem falado que o filme é bonito esteticamente, mas eu realmente acho o filme feio, escuro. As cenas de guerra a gente não consegue ver nada, fica só aquele fogo, tudo escuro. Ele sempre vai nisso, parece que a gente está num filme do Batman. Realmente ele não consegue trazer essa beleza. E ele tem feito isso em vários outros filmes, como por exemplo A Origem, um filme que fala sobre sonho. O sonho dele é sobre prédios e ele não consegue trazer essa imaginação. E aqui ele então continua com essas obsessões. Temos ali os gigantes que parecem monstros de armadura, uma coisa meio Power Ranger, mas que não combina nada com o que o livro aqui pede. E os monstros, então, acabam sempre aparecendo na penumbra, escuro. Ele realmente não consegue trazer algo que nos encante. As sereias basicamente não aparecem. Tudo, então, nesse filme tem essa estética muito escura. E isso aparece até em personagens. Por exemplo, o Agamenon parece um Robocop, parece um Batman também, então ele realmente é pouco criativo e imaginativo. Uma das escolhas mais equivocadas para mim desse filme é o elenco, um elenco muito estrelado, mas que essas estrelas não conseguem brilhar na mesma intensidade, e aquelas que têm espaço para brilhar, como é o caso do Homem-Aranha, do Tom Holland, entrega um personagem muito fraco, muito sem assim camadas, e aqueles então como a Mia Goth, você nem percebe que ela está lá. Mas se o Homem-Aranha não consegue entregar aquilo que esperamos de um Telêmaco, por outro lado, o Batman, o Robert Pattinson, entrega um Antino espetacular. E já que estamos falando então dos personagens, vamos finalmente falar do Odisseu, aqui interpretado pelo Matt Damon. Ele que é um Odisseu, um herói moderno, diferente do herói clássico dessa epopeia, e que é muito diferente então porque o herói moderno é esse herói muito altruísta, um herói que se ressente, um herói que está preocupado com os outros, enquanto o herói da história do Homero, o herói da Odisseia, é alguém que tem também muito dessas camadas que o Nolan não consegue construir. Ele é um herói que sim, é muito valente, é muito corajoso, mas que também tem o seu outro lado, o seu lado obscuro. Então essa luz e sombra o Nolan não consegue trazer. O seu filme realmente, nos personagens, costumam ter apenas luz, e no filme, na estética, acaba trazendo apenas só a sombra. E o Odisseu, então, para mim, é o que realmente traz à tona toda essa dificuldade do Christopher Nolan de dirigir os atores e de criar uma história que a gente acredita que os personagens são humanos, os personagens têm as suas ambições, as suas vaidades. Odisseu é alguém que, na história, você percebe que é muito inteligente, tem as suas artimanhas, mas na história do Homero, ele também é um personagem que em alguns momentos até é malvado, é maldoso. Ele não é simplesmente esse herói altruísta, sempre bom, que pensa nos outros. Muito pelo contrário, ele tem então as suas vaidades, ele tem muitas falhas. E aqui o Nolan não consegue trazer isso. E também tem uma questão que o Nolan não consegue trazer os deuses. Os deuses estão aqui, mas estão sempre muito escondidos. Na história de Homero, os homens tentam se aproximar aos deuses e os deuses tentam se rebaixar ao nível humano. Aqui, o Nolan não consegue fazer isso. Ele, em alguns momentos, eleva os seus personagens, os humanos, mas os deuses simplesmente não existem, são deuses como os deuses nossos. A gente acredita neles, algumas pessoas sentem sua presença, o seu poder, mas não são deuses que realmente são palpáveis, em carne e osso. Aqui então Zeus é apenas o trovão, Poseidon é apenas o mar revolto.
Outra dificuldade do Nolan e que fica muito evidente nesse filme é ele não consegue escrever boas personagens femininas. Mesmo que o Homero entregou de bandeja para ele algumas personagens incríveis e das mais famosas da nossa história da literatura, como Helena de Troia, a mulher mais bela de todos os tempos, e eu nem vou entrar nessa questão de ela ser negra, branca, não é sobre isso. A beleza pode ser construída, reformulada, não é sobre isso, não quero entrar nesse papo de Red Pill, mas ele não consegue entregar, e é uma personagem muito boa, uma atriz incrível, e que tem um espaço, então, muito pequeno nesse filme, e também, e principalmente, a Penélope, a esposa do Odisseu, que na Odisseia tem um papel tão importante quase quanto o do Odisseu, ela que fica lá, então, com os pretendentes, ela que também consegue enganá-los, ela também tem essas camadas de luz e sombra. Ela não é só uma mulher que está esperando o seu marido voltar e fica lá tristonha, bordando. Não, ela cria várias artimanhas. Ela também administra e controla o reino durante todo esse tempo em que Odisseu fica fora, mas no filme aqui ela é reduzida a quase uma viúva chorosa e que fica lá chorando as pitangas porque Odisseu não voltou. Realmente é algo que ele diminui muito os personagens femininas, e a única exceção, então, é a Cersei. E talvez a Calypso, mas a Cersei realmente é a que se destaca. E ela é muito diferente do que acontece na Odisseia. Na Odisseia ela também é uma mulher bela e que atrai o Odisseu. Aqui ela aparece mais como uma bruxa, mas ainda assim o Nolan realmente nessa parte do filme ele brilha muito. Ele não tem vergonha de ir pro fantástico, que é algo que acontece nas outras partes do filme, e aqui realmente ele vai fundo nisso. Ele mostra essa bruxa que atrai os soldados e transforma eles em porcos, e tem então uma atuação espetacular dela, que para mim é a melhor atriz desse filme. A Samantha Morton faz uma Cersei espetacular, e a Charlize Theron também faz uma Calypso muito interessante. Inclusive, esse é o momento que o Nolan consegue, talvez nem seja ele, talvez seja o montador, mas que fica mostrando quando ele fica ali preso durante anos ali, ele vai intercalando esse momento com outras partes do filme, e o Odisseu está contando a história para ela, ao mesmo tempo que conta para nós, o público. Então esse é um momento muito acertado do Nolan, mas é um brilho, alguns momentos espetaculares durante um filme que tem muitos equívocos. Eu achei curioso como ele limita o seu filme nas bordas, assim como ele não consegue ter essa visão de horizonte, de olhar o todo. E aí fica uma metáfora muito interessante, porque a visão dele é limitada, a visão do público é limitada, e ainda por cima, onde corta costuma ser na cabeça. Então temos esses heróis, esses personagens decapitados, esses personagens sem o topo da cabeça, personagens que não conseguem pensar por si só e que estão ali de uma forma muito mecânica apenas para cumprir o seu papel no roteiro que ele criou. Realmente ele conseguiu criar uma metáfora perfeita para o seu filme. Ele vai reduzindo e pega essa história, que é a pedra basilar de todas as narrativas, e ele diminui essa história para conseguir colocar dentro do que ele acredita de cinema. E por isso, então, temos essa visão limitada, decapitado, esse filme que não consegue ampliar o horizonte, não consegue ir além, não consegue nos elevar como Odisseia consegue fazer, que fique suspenso, vendo uma história fantástica que atravessa milênios, mas que aqui acaba tendo essa visão delimitada do Nolan e o seu nolismo.